Você já ouviu falar em efeito placebo e em efeito nocebo relacionado ao uso de medicamento ou vacina para um determinado tratamento ou prevenção de doença? Pois é, esses termos até um pouco estranhos para o nosso dia a dia pode explicar o sucesso e o insucesso de muitas terapias e até mesmo os efeitos adversos, efeitos ruins causados por elas. Se você nunca ouviu falar nesses termos e quer saber mais, eu te convido a ficar conosco aqui até o final deste vídeo, onde eu vou explicar sobre o que pode acontecer durante uma terapia de acordo com o efeito placebo e de acordo com o efeito nocebo. Esse é o canal Saúde e Evidências e eu espero que você esteja aí conosco. E se você gostar desse vídeo, dê o seu like aí pra gente, esperto. Divulgue também, compartilhe o nosso link com outras pessoas e para outros que se interessem em saber de saúde, e saúde sempre com informações precisas, baseadas em evidências. Bom, nós vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto aqui hoje, do efeito placebo e do efeito nocebo. O efeito placebo, todas as vezes que vai se fazer uma pesquisa de um medicamento ou de uma vacina, como a gente viu agora aí com relação à Covid-19, existe um grupo que recebe a substância ativa e existe um outro grupo que não recebe. Esse outro grupo é o grupo placebo. Tem gente que diz que recebeu a farinha só, ou a água, ou óleo, enfim, o veículo do medicamento, né? Pode ser, mas ele não recebeu o princípio ativo. Bom, se esse grupo apresenta melhoras, né, ele não sabe que ele não está recebendo o princípio ativo, e se ele relata melhoras, a gente diz que foi o efeito placebo. A melhora foi causada pela expectativa da melhora. Já o nocebo é o contrário do placebo. É a piora do quadro por causa de expectativas negativas, uma vez também que ele não recebeu nada de princípio ativo. Então, nocebo é o termo usado para definir piora no grupo placebo de uma pesquisa. Tá. E quais são os fatores que podem causar piora, né? Essa piora que a gente está falando aí? São vários. Por exemplo, vou citar alguns aqui: ambiente. Tem gente que não se dá bem com clínica, com hospital, com esse ambiente de consultório, fica apreensivo, fica nervoso, fica estressado. Isso pode ser um fator. A relação profissional-paciente pode ser não tão boa. Às vezes o profissional de saúde não ouve o paciente como deveria, não acolhe o paciente como poderia, isso causa estresse. E o contexto do paciente também. Expectativa do paciente com relação àquela terapia, memória dele, de repente já fez essa terapia no passado e teve alguns problemas, crenças e emoções. Por exemplo, no momento existem muitas crenças, né, falsas com relação, por exemplo, à vacinação. Né? Crenças ruins com relação a ela, criada pela internet, por pessoas que às vezes querem difundir coisas erradas, que não têm embasamento científico, e não só contra a vacinação, né? Contra o uso de medicamentos também de maneira geral, né? De terapias de maneira geral. Então a pessoa já vai com essa crença negativa, com essa expectativa negativa para fazer a utilização daquela substância, daquele medicamento, daquela vacina. Não estou dizendo que essas substâncias não têm efeitos adversos. Todas têm. Todo medicamento tem. Toda vacina tem. É que a gente nunca parou para perceber. Você já leu alguma bula de medicamento, todos os efeitos adversos ali? Você já leu alguma bula de vacina, por exemplo, para saber o quantos dos efeitos adversos estão presentes nessa substância? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas vezes as expectativas negativas pioram este quadro. Tá, e o que o efeito nocebo pode provocar? O efeito nocebo pode provocar estresse, ansiedade, aumento da procura do serviço de saúde, busca de novas terapias, né, aumento do consumo de medicamentos e aumento de realização até mesmo de cirurgias. Tudo isso para tratar o efeito adverso produzido pelo próprio nocebo, né, por essa expectativa ruim, por essa crença ruim, né, por essas coisas que foram criadas na cabeça, muitas vezes, da pessoa que está tendo que fazer aquele uso. Né? Hoje, por exemplo, existem diversas razões para que as pessoas estão tendo, e são complexas mesmo, para evitar a vacinação, por exemplo, com a Covid-19. E outras vacinas também, por causa da influenza também, né, da gripe. O mais comum, os problemas maiores do dia a dia que a gente ouve, que os estudos relatam, são por causa dos efeitos adversos. Eu não quero por causa da probabilidade desse efeito adverso, daquele efeito adverso e assim sucessivamente.
Isso também não é novidade para a vacina da Covid, não, tá? A vacina da gripe, que é uma vacina comum, anual, né, ela também tem isso. Tem gente também que tem essas crenças e prefere não fazer a utilização e não vacinar as pessoas ao seu redor que precisariam dessa vacina também. Então isso não é uma coisa exclusiva da Covid-19. Pois é, mas vamos lá. Baseado nisso, no momento que nós estamos vivendo com relação à Covid-19, né, foi feito, e um tempinho já que a gente já tem aí, né, foi feito aí um levantamento, uma meta-análise. O que é uma meta-análise? É uma metodologia de altíssima evidência, onde são levantados estudos, vários estudos, e vistos nos estudos o que aconteceu. Comparam-se estudos, né, de alta evidência com outros estudos de alta evidência. E aí foram feitos, nesse estudo, nessa meta-análise, 12 estudos clínicos foram levantados. Na verdade, começaram com 373 estudos sobre vacina e Covid, né, da Covid, e, na verdade, com fatores de inclusão e exclusão, chegaram no final a 12. De fato, é um número meio pequeno, 12. Poderia ser maior. Essa é uma que eu diria, uma limitação dessa meta-análise. Mas ok, já é alguma coisa que a gente tem para sinalizar. Então, 12 estudos clínicos envolvendo 12 diferentes tipos de vacinas. Nessas vacinas tinha vacina de RNA mensageiro, no nosso caso aqui é mais a vacina da Pfizer, para ficar claro. Vacina de vetor viral, no caso aqui a AstraZeneca. Não tinha nesses estudos vacinas com a Coronavac. Tá? Estou citando aqui porque é uma vacina muito comum aqui no Brasil, né? A primeira vacina aí que em grande escala que foi usada aqui no Brasil. Bom, o que esses estudos demonstraram? Esses estudos demonstraram que 76% das pessoas do grupo placebo, ou seja, aquele grupo que não tinha princípio ativo, relataram efeitos sistêmicos, efeitos adversos. E 24% relataram efeitos adversos locais. Isso após a primeira dose. Como explica isso? Se a pessoa não recebeu princípio ativo, efeito nocebo. Só pode ser porque não tinha princípio ativo. Ok? Só tinha veículo, né? Depois, na segunda dose, ainda 51% das pessoas continuaram relatando efeitos sistêmicos e 16 efeitos locais, efeitos nocebo. Quais eram os efeitos mais comuns relatados por essas pessoas? Dor de cabeça e fadiga muscular. São os mais comuns. Não que não tenha tido efeito grave. Tem também, certo? No grupo vacinado foi o oposto. O grupo vacinado, as pessoas relataram maiores problemas na segunda dose, do que na primeira. Uma hipótese é que a segunda dose produziu uma resposta imune mais robusta e, na verdade, efeitos adversos mais intensos. E os participantes da segunda dose, após os efeitos adversos da primeira, né, estavam mais apreensivos do que o próprio grupo do placebo anteriormente, que tinha sido vacinado com placebo anteriormente. Então, assim, o efeito nocebo ele pode ser muito ruim, tá? Muito ruim, ok? Porque ele pode trazer consequências que, na verdade, não existiriam se não tivesse essa expectativa, essas crenças, né, erradas a respeito, por exemplo, de um tratamento. Bom, algumas implicações importantes para a saúde pública nesse aspecto. A divulgação sem a devida explicação de sintomas, teoricamente causados pela vacina, pode causar má interpretação e aumentar os sintomas inespecíficos. Como a gente viu aqui, como dor de cabeça e fadiga, que é um sintoma inespecífico. Não necessariamente, isso pode acontecer, mas não necessariamente causado pela vacina, né? Afinal de contas, quantas vezes você já teve fadiga muscular e dores de cabeça não necessariamente relacionadas a uma vacina, né? Então, as informações, por exemplo, via folheto, mídia, pode aumentar o efeito nocebo. Porque fica falando, fica repetindo e não dá uma determinada explicação, e aí a pessoa já cria essa expectativa, essa crença, e aí começa a carregar isso, e aí usa, e aí acontece mesmo. É mais ou menos isso. Eticamente, é necessário informar os pacientes dos efeitos adversos. Ninguém está dizendo que não é. Não é para esconder efeito adverso, mas da maneira correta, né? Informações, por exemplo, a respeito de efeitos nocebo também seriam muito úteis. Dizer para a população o que é real e o que é efeito nocebo. Isso não é feito. Então a pessoa fica com essa coisa na cabeça e acaba tendo os efeitos ruins da vacina, mesmo que eles não existam. Do medicamento, mesmo que eles não existam. Uma coisa psicológica mesmo, mental, né? E participantes do placebo tiveram tais reações, né?
provavelmente, quando eles têm essas reações, esses participantes do placebo, por causa da preocupação e da ansiedade com relação a essa situação. Então, você vê aí que o nocebo pode trazer muita coisa ruim por causa das expectativas, da ansiedade, da preocupação. Fica rodando aquilo na cabeça, pensando, pensa, repensa, e aí vem o problema, certo? Bom, para finalizar esse vídeo aqui, eu só gostaria de dizer o seguinte: efeito placebo e efeito nocebo estão sempre presentes durante um processo terapêutico. Seja ele um processo terapêutico medicamentoso, não medicamentoso, seja ele como a vacina, certo? Vai estar sempre presente. E isso vai trazer sempre um impacto positivo e negativo nos desfechos clínicos do tratamento. Se você faz um tratamento, isso está presente. Não tem como evitar. Tem como trabalhar isso. Né? E como? Aí cabe aos profissionais de saúde fazer um esclarecimento correto sobre esses efeitos. Então, por exemplo, se você vai, voltando à questão da vacina, se você vai tomar a vacina cheio dessas coisas na cabeça, o risco delas acontecerem aumenta por causa do efeito nocebo. É isso, certo? Se você fica aí remoendo esses efeitos adversos divulgados pela mídia, criando essas expectativas negativas, essas crenças negativas, a possibilidade deles acontecerem é maior. Então deveria estar claro. Eu não estou dizendo que não tem efeito adverso. Infelizmente, qualquer terapia tem. Não inventaram uma terapia ainda, uma vacina, um medicamento que não tenha. Existem os que têm mais e existem os que têm menos, mas todos têm. Existem alguns que são mais toleráveis e outros não toleráveis, mas todos têm, pessoal. Não tem como evitar. Né? É uma questão da substância em si, né? Presente naquele medicamento ou naquela vacina. O que eu estou querendo dizer é que muitas coisas ruins poderiam ser evitadas se a gente não tivesse essas crenças erradas, ficasse dando ouvido a certas coisas que na verdade não são reais e aumentam a chance da gente desenvolver esses efeitos ruins que a gente está falando aqui. Ok? Então, procure informação correta. E aqui no canal Saúde e Evidências a gente está sempre disposto a dar essas informações precisas para você. Mais uma vez eu peço aí o seu like, se gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas. Foi um enorme prazer estar com você aqui e desejo a você muito sucesso e muita tranquilidade. Valeu, galera! Até a próxima!